mundos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe. E o programa de hoje, ele tá pra lá de especial. Então, para você que tá chegando agora, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque a gente vai falar com a Mari Teles. Ela é personal organizer. Acertei a palavra correta? Acertou sim. Personal organizer. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E a pergunta de praxe que a gente faz é: como tudo começou na sua vida? É uma pergunta importante, né? Tudo começa de algum lugar, né? E o meu caso não é diferente. Então, ali durante a pandemia, né, todo mundo com vários conflitos emocionais, de existência, para mim não foi diferente. Eu trabalhava numa empresa, né, numa multinacional, e aí, como a maioria, fui trabalhar em home office. E aí comecei a olhar para as minhas paredes, para os meus armários, comecei a olhar para tudo dentro de casa e para dentro de mim também. E aí foi quando eu percebi que algo não estava legal, né? Eu falei, não tá legal, eu não tô bem. Eu comecei a perceber que eu não estava bem emocionalmente. Comecei a questionar, é tudo isso? O que mais que eu vou fazer? Tá tudo muito parado, né? As pessoas estão morrendo. Eu falei, eu preciso mudar o rumo. Eu preciso fazer outra coisa. Não estou satisfeita com isso. E aí eu vi um vídeo, né? Falando sobre a profissão de organização. Que era de personal organizer, um curso. Aí eu falei, olha, isso é interessante. Comecei a pesquisar, a estudar sobre o assunto. Quanto mais eu pesquisava sobre o assunto, eu percebia que a organização fazia parte, né, da minha vida. Eu era uma pessoa que me esforçava para ser organizada, gostava, mas eu estava com uma bagunça emocional. E eu precisava organizar isso. Aí eu decidi fazer o curso, né, que foi bem complicado, porque o curso era caro, era R$3.000. E na época, meu antigo marido, né, meu ex, que na época era meu marido, eu falei para ele, olha, esse curso é legal, né, eu acho que eu vou fazer. Ele, não, isso não dá dinheiro, você não vai fazer. E eu, como sempre fui muito submissa, eu falei assim, poxa, ele não quer que eu faça. Aí veio mais aquele questionamento, aquele emocional, tem alguma coisa errada. Resolvi fazer escondido, né, online. Estava em home office, então eu fiz o curso, sem falar nada para ele. Foi momentos assim bem complicados, né, por estar fazendo algo que eu não costumava fazer, que era ir contra ele, mesmo que fosse escondido. Aí fiz o curso, me apaixonei pela organização, vi que faltava isso em mim, essa organização emocional, organizar de dentro para fora. Então, tudo começou eu vendo que tinha algo errado. O meu emocional não estava bom, estava bagunçado. E aí veio a oportunidade de fazer o curso e eu fiz. E antes da gente entrar mais nesse assunto, fala um pouquinho mais, lógico, não entrando a fundo, né? Mas o que esse desequilíbrio emocional que você tinha lá atrás fez você refletir para dentro do seu trabalho hoje? O que é esse desequilíbrio emocional que a gente sabe que muita gente tem? Então, eu estava com estava com depressão ali, né? Eu não sabia que era isso, mas eu vivia num casamento que não estava bom, que tinha uma pressão muito grande, onde tudo tinha que ser muito perfeito. E ninguém né? Mas a cobrança era muito grande e, como eu falei, eu era muito submissa. Então, eu aceitava, e aceitava não quer dizer que eu estava feliz com aquilo, mas eu aceitava, né? Por causa dessa questão da submissão, família, mãe submissa, então você aprende, né? Então, estava tudo muito bagunçado e foi na pandemia que eu percebi isso, que era muito, essa submissão era demais, estava errado, não estava me fazendo bem, era algo ruim. Né? E aí essa bagunça só foi piorando, né? Eu fui sofrendo cada vez mais. Quanto mais eu identificava essa bagunça, né, eu sofria mais. Legal. E assim, deixa eu te perguntar, teve algum episódio que te fez entender, vamos dizer assim, que você poderia ir muito mais além do que simplesmente arrumar? Foi, sim.
Teve, sim. Na vida da gente, quando a gente para, né, para pensar, e justamente levando para mim, novamente para minha vida, eu com essa bagunça emocional, que eu comecei a organizar a minha casa e organizar dentro de mim. Cada gaveta que eu organizava, eu via que a bagunça aqui ia se alinhando. Então, quando eu fui fazendo isso, eu percebi que não era só dobrar uma roupa, não era só tirar o excesso de uma gaveta, era muito mais além de mim. Então, eu coloquei na minha vida primeiro. Então, essa bagunça que eu falo o tempo inteiro foi organizando em mim primeiro, né? O ambiente externo, eu fui mexendo e fui percebendo que estava melhorando, estava fluindo a minha mente, eu estava abrindo a mente. Então, assim, esse seu trabalho não é só estética. O emocional tem muita coisa ligada, né? Tem. Geralmente a bagunça, quando um ambiente está bagunçado, é porque já tem uma sobrecarga emocional. Eu falo sempre mais de mulheres, né? Porque geralmente é as mulheres que carregam essa sobrecarga. Filho, trabalho, ter que ser perfeita, não posso errar, eu tenho que dar conta de tudo. E todas as mulheres passam por isso. Então, é uma sobrecarga emocional e você vai vendo que vai te sufocando, vai apertando ali, daqui um pouco você está com aquela ansiedade e você nem sabe por que tá aquele sentimento, né? Então, eu senti isso, várias mulheres sentem isso. Então, não é só estética. Quando eu vou lá organizar, quando eu mudo, quando eu arrumo uma gaveta, eu também escuto aquela mulher. Porque isso é importante, né? Você ter essa consciência de conversar consigo mesmo, né? Sim, comigo. Eu primeiro fiz esse tratamento comigo, né? Esse trabalho comigo, para que eu possa oferecer o melhor para o outro. Né? Então, primeiro me organizei para poder organizar a outra pessoa. Então, com isso, me ajudou a ter mais empatia, né? A saber, a bagunça que está ali tem uma história. Não apareceu ali do nada. Então, eu comecei a ter esse olhar. Então, eu escuto a minha cliente, eu escuto aquela mulher. Né? Tem um ou outro homem, mas a grande maioria são mulheres. Poderia ser chamado de uma terapia também? A gente pode classificar de uma forma generalizada? De uma forma genérica, vamos dizer assim. Genérica. Poderíamos dizer que sim, porque até uma cliente minha, quando ela me contratou, ela falou que a médica dela, a psicóloga, e recomendou que ela contratasse uma personal organizer. Ela estava tendo aquele... como que é aquele excesso? Quando a pessoa trabalha muito, esqueci, burnout. Ela estava já nesse estado, estava fazendo acompanhamento e a médica orientou ela, falou, olha, você está evoluindo bem, só que você precisa de uma outra ajuda, que é na sua casa. Então, vamos trabalhar isso também? E aí ela me contratou para organizar, ela me acompanhou, né, nesse momento, organizar a casa dela, ajudar ela, para que também o tratamento dela pudesse evoluir. E quando você fez o curso, vamos falar do lado positivo dele, né? Esquece o passado. Sim. Quanto tempo foi e o que você foi aprendendo no curso para você trazer para a sua vida? O curso, ele era de 3 meses, era online, porém eu fiz em 2 semanas. Porque, assim, a minha vontade, o meu desejo de mudar era tão grande que em 2 semanas eu terminei. Eu só não terminei em uma porque eles vão liberando aos poucos. Entendi. Então, em 2 semanas foi quando liberou o curso todo. Eu aprendia e colocava em prática. Então, foi esse período, né? Eu trouxe muito aprendizado, né? Lá, a gente aprende muita técnica. Né, a questão técnica mesmo, da dobra, de pensar, né, raciocinar o que é melhor, o que se encaixa em determinado lugar, né, a escutar. Só que foi a experiência, a minha vivência foi que agregou, né, foi o que eu vivi. O curso, ele me deu uma base técnica, sim, mas a minha vivência, ela aliou ao curso e assim, eu falo que é o meu diferencial. Eu vivi esse lado, sim, da bagunça. Então, eu tenho muito mais autoridade quando eu vou ajudar minha cliente. Legal. E assim, você falou muito aí que não é só estética, tem um lado emocional,
você, de alguma forma, né, acaba sendo uma terapia para cliente. E pegando esses ganchos todos, né, qual o atendimento que mais te marcou emocionalmente, vamos dizer assim, e por quê? Eu tenho um caso assim que até, quando eu vou falar, até me emociona um pouco, né? Já faz um tempo. Era uma cliente, assim, quando a pessoa entra em contato comigo, elas entram pelo WhatsApp. E eu peço que me envie um vídeo, né, da casa. Do local. Porque geralmente é longe, né? E a pessoa quer uma resposta rápida. Sim. Então, me envia o vídeo. Hoje em dia tudo é imediatismo, né? Isso, exato. Eu falei, me manda um vídeo, exatamente o que você quer organizar. Abre as gavetas, tudo. E ela falou pra mim, não, eu não vou te mandar. Aí eu quis entender. Ela falou assim, não, porque é muita bagunça, eu não tenho coragem de te mandar o vídeo. Aí eu falei, mas o meu trabalho é justamente te ajudar. Eu falei, essa é a minha missão, é ajudar você. E ela falou assim, não, eu não vou mandar, só que era longe o lugar. Ela falou assim, olha, não precisa me passar um orçamento, eu quero que você venha aqui. Você vem. Aí eu falei, mas um dia, pelo que você está falando, não é suficiente. Ela falou assim, não tem problema, marca 2 semanas para mim e eu vou pagar. Só que ela não falou valor, não perguntou valor nem nada. Aí eu falei, tudo bem. Fui com muito medo, de verdade. Não sabia nada sobre ela, era longe. Quando eu cheguei, era uma casa muito grande, apertei a campainha e ela demorou um pouco, me atendeu. Aí ela falou, se apresentou, falou, entra. Quando eu entrei, que eu olhei em volta, várias caixas, várias coisas assim, desorganizada, ela chorou, ela começou a chorar. Né? Começou a chorar, se emocionou muito de ter recebido alguém na casa dela, que fazia muito tempo que ninguém entrava na casa dela. Mas era uma desorganização, não era sujeira, era desorganização. Era muitos objetos, era uma casa muito grande, uma casa bonita, porém com muita coisa espalhada. E ela chorou, e naquele momento não falei nada, né? Esperei ela se acalmar e falei para ela, o que você quer me mostrar? Porque assim, eu tenho... não é porque a pessoa me convidou para ir até lá que eu vou entrando na casa da pessoa. Eu espero que ela me mostre o que ela quer que eu veja. Eu não vou abrindo uma gaveta, não vou abrir uma porta. Sim. Ela tem que me mostrar. E ela, com muita vergonha, eu falei, não precisa se envergonhar. Você não é isso aqui. Eu falei para ela, você não é essa bagunça. Essa bagunça não te define. Aí a gente foi andando e ela foi mostrando os quartos. Era algo assim, que via que aquela pessoa estava muito doente. Muito doente mesmo. E ela foi me mostrando, e aí eu falei assim para ela, olha, então vamos fazer isso juntas? Ela falou, vamos. A gente começou pelo desapego. Então ela chorava em cada coisa que ela tinha que desapegar. E realmente ela tinha uma carga emocional muito grande. Ela estava muito doente emocionalmente. Fomos desapegando aos poucos. Ela tinha reservado para mim 2 semanas, foram muito mais do que 2 semanas. Foi um trabalho assim bem, um esgotamento, tanto para mim quanto para ela emocional. Só que ao mesmo tempo era uma satisfação de cada conquista. Cada ambiente que a gente mudava, ela sorria, né? Ela se alegrava, ela sentia um alívio. Quando a gente terminou, ela chorava tanto, assim, eu também chorei, porque quando eu vi o resultado e vi o que ela tinha conquistado, porque ela teve coragem, ela conquistou aquilo. Eu só fui ali o caminho. Aí terminamos, aí depois de um tempo ela me mandou uma mensagem, um áudio emocionada, né? Falando assim pra mim que estava muito feliz, porque pela primeira vez ela tinha aberto a porta para uma amiga, ela tinha recebido uma amiga na casa dela, depois de tantos anos. Então, assim, para mim, esse foi o que mais marcou. Foi a transformação real na vida dela. E eu vejo que você está emocionada nesse exato momento, porque você transformou a vida de alguém, né? E eu trabalho com terapias, né? E a gente sabe que ajudar a saúde mental de alguém é fundamental. E esse seu trabalho, eu estou conhecendo agora, é algo incrível. Ele muda a rotina de uma família, não é isso? Muda muito. Quando uma casa é bagunçada, a pessoa, o casamento entra em conflito.
Eu falo sempre da mulher, porque a mulher é a que mais sofre, né, com tudo isso, porque ela carrega toda essa carga emocional, ela absorve tudo isso para ela. Então, ela fica estressada, esgotada. E com isso o filho sente, porque ela se sente culpada de não conseguir cuidar do filho da maneira que ela acha que ela deveria fazer, porque talvez ela não consegue cuidar de uma roupa do filho, porque talvez ela não consegue manter uma casa organizada. O marido, por outro lado, às vezes não tem um entendimento, cobra também, né? Porque às vezes o homem ele cobra bastante. Então, a família se torna um caos. Não só o lugar, não só a casa bagunçada. A vida dessa família é um caos total. E assim, eu acho extremamente interessante isso que você falou. Eu vou fazer, né, algumas brincadeiras à parte, mas a gente vai dar um recado subliminar, vamos dizer assim, né? É o que eu sempre falo, eu não consigo entender como vocês, mulheres, vocês conseguem fazer tantas atividades ao mesmo tempo e dentro de um contexto sai com excelência, né? E muitas vezes a gente vê alguns memes, né? Tem aquelas brincadeiras, coloca o homem para cuidar do leite, ele que está fervendo, ele só fica olhando para o leite, né? Toca uma sirene, ele vai ver o que é, o leite derramou, né? E o que eu sempre costumo dizer, principalmente para os meus amigos, a gente tem que procurar ajudar ao máximo a esposa. Eu falo por mim, assim, eu não sou o cara mais alinhado, mais correto do mundo. Eu procuro fazer da melhor forma possível, mas é óbvio, 60%, 65%, nem sempre vai estar de acordo, né? Minha esposa está aqui, que não me deixa mentir, ela, por que não fez ali, daqui e tal? Mas assim, se eu já fiz uns 60%, só está faltando, de repente, 40% para ela dar uma ajustada. E a gente vê muitas vezes que tem homens que não estão nem aí para absolutamente nada, né? Então, se eu puder deixar um recado para os homens, procure ajudar as suas esposas, porque elas não são empregada de vocês. A gente precisa ter essa consciência de entender que, além dela estar cuidando da casa, ela tem as atividades delas, ela tem o trabalho delas, e eu acho isso fundamental. Não sei se você concorda comigo, mas eu quis deixar um desabafo aqui e falar assim, que eles precisam ajudar. Precisa. É muito importante a família trabalhar em conjunto, porque eu falo sempre que a casa é um ambiente colaborativo, né? Então, todos moram ali, todos têm que cuidar. Dividir responsabilidades, né? E quando a gente consegue fazer isso, dividir responsabilidades, entender que nós não somos propriedade de tudo aquilo, né? Tem outras pessoas que moram ali e eles têm responsabilidade também. E assim a gente ensina as crianças desde pequeno também, né? Porque se o homem, né, hoje talvez não ajuda, talvez ele também não foi ensinado quando criança. Né? Sim. A família, verdade. Porque vai passando, né? Vai de geração para geração, isso vai tomando uma proporção totalmente diferente. Sim, mas pode ser quebrado esse ciclo. Pode e deve. Deve. Então, assim, a família, o casal, ele tem essa responsabilidade de quebrar esse ciclo com os filhos. Só que a mulher, ela vai fazer a parte dela. E o homem tem que fazer a dele. Hoje, eu posso dizer assim, o meu marido, ele é muito colaborativo. A gente divide tudo. Ele chega primeiro, ele faz a janta. Eu coloco a roupa para bater, eu saio, ele coloca no varal. Então, a gente divide as responsabilidades. E isso diminui o fardo, diminui a carga, né? A carga física. Sim, mesmo, de né? tudo, exatamente. E deixa eu te fazer eu vou falar algo que eu entendi de uma forma diferente. Eu vou te passar. Se você vai aceitar ou não, é outra história, tá? No começo da nossa entrevista, você falou que você era muito submissa, que muitas vezes você... Nesse caso do curso, você fez escondido por isso, aquilo não importa. Você já parou para pensar, e eu não estou aqui para questionar, né, se essa é uma teoria religiosa, se é uma teoria XYZ, não é isso que eu quero falar.
Você já parou para pensar o significado da palavra submissão? As pessoas entendem, né? Que na realidade eu sempre falo assim, que o homem ele entende que a submissão é estar abaixo, mas não é. Não é. Abaixo. A palavra submissão, ela diz estar na base da missão. Então, eu sou submisso à minha esposa, que está aqui nos bastidores. Dentro do trabalho dela, da estrutura dela, eu dou a base para ela chegar onde ela está. E ela é submissa a mim nesse sentido de ser base da minha missão aqui, do podcast, das terapias, enfim. Só que, infelizmente, as pessoas elas têm uma percepção negativa. Então, dentro do que você está falando, o seu marido, ele é submisso a você nesse sentido de te dar todo o suporte. E isso é mágico, isso é maravilhoso. Então, se você conseguir trazer para ti essa informação e passar para outras pessoas, principalmente do lado emocional, muitas vezes nas casas que você vai atender, as pessoas vão entender dando um valor diferente para essa palavra que é tão pesada, é tão pejorativa. E a gente percebe que eu já resumi o seu trabalho de uma forma: você transforma vidas. E isso é mágico, minha amiga. Transforma, verdade. Mas primeiro, para transformar, eu tive que transformar a minha. A você mesma. Né? Exatamente. Quando eu falei sobre a submissão extrema, né? Era aquela coisa da autoridade, assim, vamos dizer, da pessoa que te rebaixa. Exatamente. Né? Nesse sentido. Eu entendi. Do rebaixamento mesmo. A humilhação chega ao ponto, você é inferior, né? A mim, né? Sim. Nesse sentido. Mas eu fui curada, né? Eu fui curada desse, vamos dizer, desse mal, sim, né? Sim, porque sim. eu entendi como funciona, né? Casamento é parceria. Sempre. Eu entendi isso. Então, hoje, quando eu iniciei um novo relacionamento, mudei tudo, porque eu fui curada lá. Quando eu passei com uma especialista, né, uma médica, ela falou para mim: quebra esse ciclo. Perfeito. Não repita. Né? Então, não repeti. É por isso que hoje eu tenho um parceiro de verdade. Porque eu rompi aquele ciclo. Eu quebrei ele. E romper ciclos é fundamental. Sim. E vamos aprofundar um pouco mais na sua profissão. Vamos falar de bastidor. Quando você fala para alguém, né, qual que é a sua profissão, às vezes a pessoa imagina assim: ela só dobra roupa, né? Me fala um pouquinho mais da sua profissão que ninguém sabe. Vamos dizer assim, o além, o bastidor de verdade, como é que funciona? Vamos lá. É engraçado, interessante isso da questão de dobrar, porque quando eu chego numa casa, geralmente, assim, às vezes algumas colaboradoras do lar, elas às vezes até falam, vê eu trabalhando, aí elas falam assim: mas eu poderia fazer isso, né? Às vezes elas falam, e eu falo, realmente, você poderia fazer sim. Dobrar roupa, você aprende na internet. Né? Sim. Você vê uns vídeos. Hoje tem tutorial para tudo, né? Tudo tem tutorial. Mas é uma técnica, né? O que você não aprende é facilitar a vida daquela pessoa. É deixar de uma forma harmônica, prática. Eu, no meu trabalho, eu priorizo praticidade. Eu pergunto: o que você prefere? A beleza ou a praticidade? Porque nem sempre eu vou conseguir te oferecer os dois. Interessante. Às vezes é só a praticidade, porque dependendo da quantidade de coisas que a pessoa possui, não tem como, né, oferecer os dois. Então, não é só dobrar, vai muito além, vai da escuta, né, como eu falei antes, escutar aquela cliente, entender a necessidade dela. E às vezes nem ela sabe qual é a necessidade dela. Ela só vai entender depois que eu organizei. Ela fala: como eu vivi sem isso? E é interessante, né? Porque muitas vezes a gente vê dois extremos. A pessoa está totalmente perdida, que ela nem tem noção, e tem aquelas pessoas que falam: não, eu não preciso disso, eu já sei fazer. E dentre esses dois extremos, quais são os erros mais comuns que acontecem nas casas dos seus clientes? É o excesso. É a pessoa não começar pelo desapego. Eu não obrigo ninguém a desapegar, de forma alguma.
Eu ajudo a pessoa a entender que ela não precisa daquilo, mas a decisão é dela. Então, os erros mais comuns que gera bagunça é o excesso. Você tem muita coisa, você precisa de mais tempo para administrar aquilo, né? Você precisa de mais espaço. Você não consegue criar um critério para aquele tipo de objeto ou de roupas, né? Então, esses são o que as pessoas mais erram e, às vezes, elas querem que a gente organiza sem ter o espaço. Então, eu sou muito realista com a pessoa. Eu falo, o que você espera do trabalho? E aí, ela fala para mim o que ela espera. Eu falo, olha, nesse grau que você deseja, não é possível. Então, eu sou muito realista. A gente vai organizar, vamos organizar. Mas não vai chegar que às vezes a pessoa quer uma vitrine de loja. Sim. Só que se ela tiver uma casa só para deixar roupa, por exemplo, que é o que eu mais organizo, que é closet, ela vai conseguir. Porque senão não é possível. Então ela teria que desapegar. Mas se ela não quiser, tá tudo bem também, porque às vezes ela não está pronta para isso. Só que eu deixo bem claro que a organização ela vai ser mais difícil de manter com excesso. E assim, você falou sobre os extremos, né? Uhum. Eu tenho o costume de dizer que todo extremo é beira, né? Como que você faz para ajudar essa pessoa a desapegar de algo que às vezes para ela é importante, mas em contrapartida existem pessoas que são acumuladoras? Qual que é esse equilíbrio? Como que você vai buscar isso no bate-papo com a pessoa? Boa pergunta essa, viu? O desapego... Vamos lá. Primeiro, acumulador, geralmente eu não atendo. Boa. Bom saber. Porque, assim, ela precisa de um tratamento médico. Né? Mas nunca eu vou falar para ela que ela é uma acumuladora, porque não cabe a mim, eu não sou uma especialista. Sim, interessante. Mas eu vou identificar que ela é acumuladora pela quantidade, a forma que ela, né, lida com aqueles objetos. Então, com o acumulador, eu não vou atender, a menos que tenha um acompanhamento médico. Aí sim, tudo bem. Né? Aí eu vou conseguir. Porque se eu for atender um acumulador, eu não vou conseguir terminar o trabalho. Porque ela vai me mandar embora antes mesmo do primeiro dia. Vai ficar, esse deixa, esse não consigo, né? E talvez ela vai desistir, vai falar, não quero mais. Né? Então, não dá. Não tem como. Agora, a pessoa que tem muitos objetos, porém ela não chega a ser um acumulador, né? Porque geralmente o acumulador é muito extremista, né? Então, ela tem muito. O que eu faço? Se for algo que é muito sentimental, às vezes ela precisa guardar, né? Mas eu pergunto para ela, o que isso te traz? Te traz um sentimento bom ou um sentimento ruim? Então, eu levo isso para ela raciocinar, né? E meditar. É bom ou é ruim? Qual é o sentimento? E aí ela vai entender que talvez aquilo traz um sentimento ruim. Por que ela está guardando? Você guardar um objeto que te traz uma emoção boa, tá bom. Ok, né? A gente às vezes precisa. Mas guardar 50 é muito. Então, eu faço a pessoa raciocinar nesse sentido. Mães, né? Geralmente, elas têm a cartinha do filho, né? Ela tem ultrassom. Então, são coisas que têm um apego realmente sentimental. E eu entendo isso, que não é fácil. Só que guardar um ultrassom, aquele mais importante, né? Ali, né? Às vezes, a primeira... O primeiro dentinho, né? É bom, Sim. né? A mãe guarda, às vezes vai dar pro filho quando tiver adulto. Tá tudo bem. Só que às vezes ela quer guardar todas as roupas do filho. Ela quer guardar... Todos os sapatinhos, né? Todas as cartinhas, né? Ela quer guardar tudo. Então, eu preciso fazer com que ela raciocine que ela não precisa daquilo. Tudo. O que a gente tem de melhor tá na memória, né? Boa. Isso ninguém tira da gente, né? É sentimento. E você consegue estimular essa memória e fazer com que a pessoa entenda que aquilo é importante? Tem alguma técnica? Geralmente, sim. Eu faço as perguntas, né? Eu pego o item lá, por exemplo, o sapatinho, né? Tem muitos sapatinhos, né? Fala assim, porque eu gosto de história. Então, eu gosto de escutar histórias. Aí a pessoa começa a contar para mim do bebê, quando nasceu, a emoção que ela teve. Eu falo,
Olha, quanto sentimento você tem. Mas esse sapatinho aqui, faz quanto tempo que você não vê ele? Ah, faz 10 anos, 15 anos. Eu falei, você precisou dele para ter esse sentimento, para recordar? Se a gente não estivesse mexendo com isso e eu começasse a perguntar para você como foi o nascimento, como foi os primeiros cuidados com o seu bebê, você ia lembrar? Sim. Então, por que você precisa de tudo isso? Então, geralmente, a pessoa começa a raciocinar que ela não precisa. Ela quer ter, porém ela não precisa. E aí eu analiso também outras questões. Traça, né? Eu já falo para a questão dos insetos, né? Traça, barata, tudo isso atrai. O mofo. Sim. Para que você quer tudo isso se você deixa guardado? Recordação não é para ver, não é para lembrar? E por que está guardado? Um vestidinho, até já estimulei uma cliente, ela tinha um vestidinho da filha, a mandar para a lavanderia, engomar e fazer um quadro. Ela fez, ficou lindo. Ela fez da roupa, da saidinha da maternidade. Mas o quadro ficou à vista. O tempo inteiro ela vendo, tá lá mofando debaixo do... Normalmente aquela caixa de sapato, né? Exato. Que era do marido, que é um número maior. Sim. E tá ali, né? Cheio de fungos. Exatamente, né? Exatamente. Então, geralmente, quando a pessoa faz isso, deixa num lugar visível, então realmente faz sentido. Agora, você deixar guardado num lugar mofando, às vezes até no porão, então não tem sentido nenhum. Então, geralmente, eu faço a pessoa raciocinar nessa linha. E assim, é possível manter uma casa organizada com filhos, rotina, corrida do dia a dia, o pouco tempo? Como que dá para resolver isso? Porque a frase que as pessoas mais dizem é: depois eu vejo, eu não tenho tempo, amanhã eu faço, né? Como que dá para lidar com isso, se é que tem solução? É possível, sim, é possível. Primeira coisa, ser realista, né? Com você, com a sua vida. Não esperar perfeição. Não existe lar, assim, casa perfeita, organizada perfeitamente. Não existe. Só se for uma foto. Você te deixa bonito, tirou Sim. a foto, ninguém vai mexer. Mas a desorganização, uma coisa fora do lugar, mostra que tem vida ali. Mostra que existe pessoas. Uma criança tirar um brinquedo do lugar, ela brincou, ela é saudável. Então, eu ajudo a minha cliente a entender que não existe a perfeição. Não é hora nenhuma, mas quando você tem criança, muito menos. E se você esperar, você vai ficar frustrada. Então, é possível, sim, primeiro ser realista, né? Você não querer perfeição. Brinquedos. Arruma uma caixa grande, coloca todos juntos. Quando eu faço a organização, eu separo por tipo de brinquedo. Mas eu sou uma profissional e eu fui contratada para isso. Sim. Só que você, no seu dia a dia, você não vai conseguir manter. Então, qual é a dica que eu dou? Pega uma caixa grande, coloca todos os brinquedos ali. A criança bagunçou, espalhou, ensina ela a colocar ali de volta. Pronto, a casa está sempre organizada. E querendo ou não, é uma educação para o futuro para essa criança, né? São dois em um, né? Exatamente. Então, sim, é possível, desde que você não espere a perfeição. Seja realista, né? Eu sempre falo, seja realista com o seu tempo. Calcule o que você pode e o que não pode fazer. O que está ao seu alcance. E eu achei interessante o que a gente vem conversando. E você falou uma palavra interessante no começo sobre... como é que você falou? Você tem o teu estilo, resumido seria isso. E aí vou emendar essa pergunta. Estou interpretando do meu jeito. Uhum. Qual a diferença do seu trabalho para o trabalho das pessoas no mercado? A gente sempre tem um diferencial, sempre tem a cerejinha do bolo, vamos dizer assim, né? Uhum. Qual é a diferença do seu trabalho para os demais? Justamente essa humanidade, né? Ser humana. Claro, eu não estou falando que as minhas colegas, né, de profissão não são, de forma alguma. Eu entendi. Só que quando você vivencia na pele, né, o que é o outro lado da desorganização, então você consegue ter essa empatia. Quando eu chego na minha cliente, eu não julgo ela de forma alguma, em nenhum momento. Pelo contrário, quando eu olho, eu vejo uma história que ela tem ali, uma história de vivência que chegou naquele estado. Então, essa minha empatia
né? Esse meu amor, essa minha forma de escuta é o diferencial. Eu tenho clientes que são antigos, que tá comigo há muito tempo, que eu vou sempre, uma vez por mês, eu tô na casa deles, que se tornou, assim, amiga já. Justamente por isso. Eu não sou a melhor, não sou a melhor profissional, mas dentro do quem eu sou a melhor para os meus clientes. Sim. Né? Isso é fundamental. E é isso, eles, assim, é aquela coisa de se comunicar, né? De se identificar. Existem muitos profissionais e cada pessoa se identifica, né? Com uma característica de alguém. E a minha característica é essa empatia, justamente por ter vivido o outro lado. Eu só vou dizer uma coisa. Super interessante. Porque a gente falou agora há pouco de desapego, né? A gente falou de acumulador. Mas existe situações de luto, existem situações de separação, ruptura, né? E como lidar com esse tipo de situação no dia a dia de um cliente novo? Então, ter paciência, né? Cada pessoa tem um tempo. E tem que esperar o tempo da pessoa, não ter pressa. Não tem como ter pressa em situações como essa. Que tanto ruptura, né, quanto luto... a ruptura também é um luto, né? Sim. Quando a pessoa, né, se divorcia. É um luto. Então, você ter essa paciência da escuta, não apressar. Talvez, para mim, aquilo ali, vamos supor, uma roupa, né? Ali, para mim, ou um pote, para mim, talvez aquilo ali é uma coisa simples. Um simples papel com uma mensagem, com número de telefone. Para mim é algo simples. Mas para aquela pessoa tem um símbolo. Então, eu não posso ter pressa. Eu tenho que esperar o tempo dela. Talvez, em um dia, a gente consegue desapegar, né? Ver tudo que aquela pessoa tem, ou a pessoa que faleceu, ver todos os bens dela, né? Talvez não. Talvez a gente vai demorar meses, eu vou parar, vou ter que voltar daqui 1 mês, 2 meses. Talvez a pessoa fala, não, eu achei que eu estava pronta, mas não estou. Então, é essa paciência, não ter pressa. É no tempo da pessoa. Então, eu chego a uma conclusão que não existe receita pronta. Cada trabalho é humanizado, personalizado e resultados diferentes a cada dia. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Exatamente. Não existe receita. Cada pessoa é única. Né? Existe o quê? Vou dobrar uma roupa igual, né? As roupas são iguais. Eu mudo de uma casa para outra dependendo do espaço que ela tem. Porém, a forma de fazer tudo isso, o tempo de executar tudo isso, não tem como ser igual. As pessoas são únicas. Talvez tem um cliente que ele me chama porque ele gosta de conversar. Então eu vou lá, eu organizo, ele não tem muita coisa para organizar. Essa minha cliente não tem. Porém, ela gosta da minha companhia. Então eu vou lá, organizo, dou orientação para ela, mas ela quer a minha companhia. E tá tudo bem, né? Porque cada vez eu vou lá, sempre também, cada 2 meses, estou indo lá. E eu percebi, eu falo, mas você tá tudo em ordem, está conseguindo manter. Mas eu gosto que você venha aqui. E assim, como é que eu vou te dizer? Eu tô achando interessante pelo seguinte, eu percebo que cada conversa que você tem com a pessoa, cada transformação, cada lado humanizado, eu acredito que você mude a rotina da casa, da família, do cliente. Sim. Faz sentido? É um pensamento correto meu ou estou viajando? Faz sentido, sim. Até tem uma experiência, né, de mudança, né, e como mudou a rotina e transformou a casa. Uma coisa muito simples. Eu cheguei na casa, ela falou para mim o que ela queria que eu organizasse a cozinha, né, e o quarto. Tudo bem. Quando eu cheguei, tinha muitas roupas assim jogadas na porta, tênis, mochila.
Aí ela falou, ai, não repara não, eu não sei mais o que fazer, já tentei tudo, e esses meninos jogam tudo aqui na porta, tô estressada, eles chegam na escola... Já vai tirando direto, assim, né? isso. E a mochila jogada, ela falou, não sei mais o que fazer, já deixei de castigo, já falei que ia jogar as coisas deles fora, nada resolve. Só que ali ela não tinha pedido para mim fazer nada, era só os quartos e a cozinha. Eu falei para ela assim, eu posso tentar uma coisa diferente? Me fala o que você já tentou e eu vou pensar em algo diferente. Então, eu fui organizando os outros ambientes e fui pensando ali o que eu podia fazer para ajudar ela, porque eu vi que era uma dor para ela. Sim. Aí ela falou, tá bom. Eu peguei e falei assim para ela, olha, pede para uma pessoa instalar, eram 2 crianças, 2 meninos, instala 2 ganchos aqui perto da porta. E coloca um cesto também. Falei assim, olha, vamos arrumar um gancho bonitinho e um cesto bonitinho. Ela falou, tá bom, vamos testar? Vamos. Aí eu falei com os meninos, eu falei, olha, vocês gostam de jogar aqui na porta, não gosta? Aí eles falam, é que a gente chega com fome, não sei o quê. Eu falei, então vamos fazer um acordo? Agora, em vez de vocês jogarem no chão, vocês vão pendurar perto da porta, vou do lado da porta. Pendura aqui a mochila de vocês. Joga tênis, joga uniforme, joga tudo nesse cesto. Eles começaram a fazer isso. E começou a funcionar. Né? Conversei. Só que aí tinha um dia ou outro que eles deixavam fora. E assim, eu fiquei alguns dias lá. Aí eu falei para a mãe deles assim, eu falei, olha, vamos tentar mais uma coisa? Vamos dar recompensa para eles? Vamos dar estrelinha? Aí a gente colocou um painel e colocamos lá o nome dele, dos 2 crianças, da mãe, do pai e da colaboradora do lar. O nome deles todos no painel. E aí, quando era eles que colocavam no lugar, eles ganhavam uma estrela. Quando era a colaboradora, ela que ganhava a estrela. Só que aí a mãe foi além. Ela falou, eu já sei o que eu vou fazer. Se eles tiverem 100% de estrela no mês, eles vão ganhar 100% da mesada. Olha, que legal. Aí ela pegou o valor da mesada e dividiu por 30. Então, cada estrela equivalia a um dia. Então, se foi eles que colocaram, eles ganhavam uma estrela. Se foi a mãe ganhava estrela e o dinheiro daquele dia para ela. Se foi a colaboradora, ia o dinheiro para a colaboradora. Legal. Mas isso funcionou tão bem. Recompensa. Né? É algo que eles já tinham, que era a mesada do mês, e ela reverteu. Então, se a colaboradora tiver que pegar, vocês vão pagar para ela. E aí eles começaram a entender o valor do trabalho também da colaboradora, de ficar recolhendo coisas. Ela está ali para limpar, para organizar, mas não para ficar recolhendo coisas que eles mesmos podem colocar no lugar. Mas funcionou muito bem, funciona até hoje. Você foi, digamos assim, uma super nani, né? Funcionou bem, eu fiquei tão feliz ali, porque era uma carga, era algo que doía nela, era uma dor dela. Sim. Ela não pediu, mas eu perguntei se eu podia ajudar. Ela aceitou e funcionou. Não foi invasiva, mas teve retorno, né? Isso é legal. Eu perguntei, porque eu sempre faço isso. Se é algo que não pediu para mim, eu pergunto. Eu posso dar uma dica? Gente, será que podemos fazer alguma coisa? Eu posso fazer algo para melhorar? Se a pessoa falar ok, eu vou. Até onde ela permite, né? Sempre eu tenho isso para mim. Eu estou na casa, fui contratada para um determinado serviço. Eu só vou até onde me permite. Legal. E assim, agora ninguém... Eu não estou te perguntando, ninguém está perguntando, mas eu estou pedindo uma opinião, uma sugestão. Se você pudesse dar uma dica para o nosso público, né? Como a gente está falando sobre organização, enfim... se pudesse dar uma dica simples, que quase ninguém sabe, para poder utilizar na casa ou no escritório, no ambiente que a pessoa vive mais tempo, que dica simples seria? Agora eu tô pedindo, vai. Eu vou falar que... Vamos para no quarto, organizar um pontinho do quarto, um pedacinho do quarto. Por quê? Eu sempre falo o quarto, é o ambiente que eu mais organizo. E o que eu percebo? Hoje, a mulher, o homem, a família inteira não fica em casa. Vão para casa só para dormir. Né? Então, muitas vezes, nem refeições eles fazem em casa. É um ambiente que mais a pessoa fica, é o quarto. Né? Vão para dormir, tem que se trocar, tem que ir ao banho, tudo é por ali. Então, uma dica simples para ajudar no dia a dia, qual é a roupa que eu preciso usar, que eu uso todos os dias, na semana? Separa ela.
né? Separa para a semana inteira. Dos filhos também é uniforme. Deixa aquele uniforme, aquela sua roupa, exclusivamente, deixa pendurada. Ah, não tenho espaço para pendurar quase nada. Mas essa roupa pendura. A roupa da semana. Tanto do filho quanto o seu. Tira o resto. Mas a roupa do trabalho, a roupa que você tem que usar todos os dias. Por quê? A gente perde muito tempo procurando roupa. Né? A pessoa geralmente tem muita coisa, quer aquela camiseta, nunca acha. Deixa separado, deixa pendurado. Você vai ganhar tanto tempo, vai dormir mais, porque já sabe o que vai vestir, vai diminuir a ansiedade, porque não vai ter que ficar se preocupando com o que vestir. Então, eu sempre falo assim, ó, começa com a gaveta, né? Se você pode, comece com a gaveta. Se não, começa com a roupa do dia a dia que você precisa usar. Tira a roupa da semana inteira, já organizada. É rápido. A minha esposa tá ali, só de olho, levantando a sobrancelha. E eu falei, nossa, quando eu chegar em casa, eu só quero ver o que vai acontecer. Ela só tá anotando no caderninho ali. Tá. Mas é um ambiente muito bagunçado. Baguncinha todo mundo tem, né? Um pouco ali, tem algum ambiente desorganizado. Todo mundo tem uma baguncinha. Todo mundo tem. O que não pode ser é o ambiente todo bagunçado. Eu me acho na minha bagunça. Tem gente que fala assim, né? Aquela mesa cheia de papéis. Eu me acho na minha bagunça. Não. Você perde tempo. A sua produtividade diminui quando você está no meio da bagunça. Quanto tempo para achar um documento? Eu dei um treinamento e a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte. Se eu pedir para você pegar o seu histórico escolar hoje, você liga para alguém na sua casa, você pode ligar e falar onde está e a pessoa vai pegar? Geralmente não. Pessoa, histórico? Será que eu tenho? Então, assim, é uma coisa simples. A organização, ela tem que ser de uma maneira que qualquer pessoa encontre. Que você tenha eu falo assim, uma casinha para aquilo. Você pode ligar, cadê o meu cartão, né, de vacina? Ah, tá na gaveta tal, tá na pasta tal, só ir lá e pegar. Isso é organizar. Pode estar as coisas um pouco fora do lugar, ok, mas tá aonde deveria estar. O que é na gaveta, o que é pendurado, o que é no armário da cozinha, naquele ambiente. Estar cada coisa no seu lugar. Não importa se não está tão bonito. O que importa é que esteja no lugar que ele tem que estar. Quer ver uma coisa estressante? É você precisar de uma coisa e falar assim, não, mas era para estar aqui. Uhum. E não tá. Verdade. Não é? Dá um estresse, né? Eu sei porque às vezes eu organizo malas de viagem também, né? Eu amo organizar as malas das minhas clientes. E eu organizo a casa delas. E aí depois elas me chamam quando elas vão viajar. E aí eu falo assim, mas esta roupa era para estar nesta gaveta. Se não está, onde está? Tem algo errado, né? E aí a gente identifica que tem um problema ali. Vamos descobrir, né? Aonde está a falha. Porque se não está dobrado bonito, não tem problema. Mas está ali. Eu sei que está ali. Agora, minhas clientes me ligam, passou muito tempo, já entrando numa outra história, né? As minhas clientes às vezes me ligam e falam assim, Mari, sabe aquilo, coisa que eu organizei 1 ano, 2 anos atrás, coisa que usa pouco. Mari, sabe tal coisa? Sei. Você lembra onde você guardou? Porque são coisas que usa pouco. E geralmente eu lembro. Se eu guardei, eu falo, está em tal lugar. Eu pergunto, quando foi a última vez que você usou? Para saber se realmente foi está... Foi você ou não, né? Isso, porque pode ser que já pode ser que ela tenha mudado, né? Exatamente. Foi... Não, Mário, eu não usei mais. Então, tem que estar lá. Que interessante. Então, assim, hoje o que eu falaria é... Crie uma casinha, crie um endereço e siga ele. Não importa o quanto cansado esteja. Coloque lá de volta. Não dá para arrumar, não dá para deixar bonitinho... Nem que seja para jogar na gaveta, mas deixa lá, porque você sabe que está lá. Aí um outro momento, né, você vai e organiza. Uma outra coisa que eu falo também, tire 15 minutos por dia para colocar as coisas no lugar. É suficiente, mas tem que ser diário, porque senão, se você deixar para o final de semana, a pilha. Vai acumulando, né? Vai, aí desanima. Desanima demais, mas 15 minutos é suficiente. Criar uma rotina de guardar
as coisas, né? O que você usa mais, fácil, e uma rotina de 15 minutos por dia para pôr as coisas no lugar. Que interessantíssimo isso, juro. Muito legal. E assim, eu conheci você num grupo de empresários aqui de Jundiaí, né? E baseado nisso, uma pergunta nesse vínculo, né? Como que é o desafio de empreender, principalmente de uma mulher, né, empreendendo e construir um nome como personal organizer. É muito chique isso. Não é fácil. Não adianta, né, falar que é fácil, que tem um caminho simples. Não. É ser, né, empreender e mulher é muitos desafios, né? E principalmente quando você começa a empreender, né, justamente um momento mais atribulado da vida. Foi quando eu comecei, né? Era um momento bem conturbado, foi o momento ali que eu iniciei. Não foi fácil, não tive vamos dizer assim, um padrinho, né? Mas eu fui nos grupos, como você me encontrou, em alguns grupos que me ajudou bastante, né? Para as pessoas me conhecerem, né? Fiz, até esses dias eu estava falando num grupo de profissionais, eu falei assim, olha, eu fiz vários trabalhos bem baratos, sim, né? Porque a gente estava falando sobre valores, né? Eu falei, eu fiz sim, porque eu precisava iniciar de algum lugar. Sim. Você não tem nome, você não tem portfólio, você está começando. Não adianta você querer cobrar o valor de uma profissional que já está há muito tempo. Então, fiz sim. Né? E faz parte do processo. É o que a gente fala, né? Todo faixa preta um dia foi faixa branca, porque ele não desistiu. Exatamente. Né? Isso, a persistência. Exatamente. E isso, graças a Deus, com a ajuda de Deus, sempre eu falo, né, que foi Deus ali que me sustentou, Amém. Deus que me deu força e a minha determinação, né, de falar, não, eu posso. Mesmo às vezes com medo, eu falei, eu posso, eu vou conseguir, porque eu não estou sozinha, Deus está comigo. Eu consigo. E foi o que aconteceu hoje. Eu tenho clientes agendados para janeiro todo. Eu tenho clientes agendados até dezembro do ano que vem. Que legal. Eu tenho alguns, não, né, assim, mas mas está agendado. Está agendado. Eu tenho clientes para praticamente todos os meses, até dezembro de 2026. E janeiro a minha agenda está fechada. Olha só. Mas foi um trabalho que eu tive que me esforçar. Né? Eu tive que fazer, assim, aquele trabalho que eu falo, degrauzinho ali, né? De formiguinha. Esforço, abrir mão. No passo a passo, né? Passo a passo, trabalhar de final de semana. Trabalhei muito de final de semana. Hoje, só em casos excepcionais que eu trabalho de final de semana. Mas eu tive que trabalhar. Então, tudo isso é o empreender. É você ter um foco, é você falar, eu quero, eu consigo, eu vou fazer. Não importa. Não olhar para os lados, né? Sim. Só ir em frente. Eu lembro aquele do cavalo de Troia, né? Eu sempre falo, ele cortou Exato. a ponte. Eu Exatamente. falei, cortei, eu vou. Exatamente. Só vai. Vai dar certo? Vai. Pode ter problemas? Pode, vai ter. Mas você vai conseguir. Era isso que eu falava para mim todos os dias. Vai ser fácil? Não é, né? Você está começando, mas você consegue. Então, fácil não foi, mas graças a Deus e a minha persistência, hoje eu posso dizer assim que eu estou bem feliz, né, com o empreender e com a minha profissão também, né? Eu vivo exclusivamente da minha profissão. Que legal. E você falou uma frase da ponte aí, né, que eu achei interessante. Tem uma outra que faz uma analogia. As pessoas falam assim, vira a página. Eu já falo, troca o livro. Porque se você virou a página, você pode ir lá e voltar. Exato. Então, trocando o livro, não tem como. Já foi, trocou, já era. Eu fiz isso várias vezes. E aproveitando também disso que você falou, das suas conquistas, né? Do passo a passo, eu tenho certeza que tem gente que está assistindo a gente agora que, sei lá, de repente despertou algo e falou assim, eu quero começar, né? E que conselho você daria para quem de repente fala assim, esse é o meu estalo, eu quero começar a ter essa profissão. Que dica você daria para essa pessoa? Muito legal isso, porque eu também tive esse, né? Esse estalo aí, falar, é agora, virada de chave. Primeira coisa, estude.
né? É a base de tudo. Tem muita gente que fala assim para mim, não, mas é fácil. Não, estude. Estude. Quando eu comecei, eu estudei, fiz curso, inclusive pesquisei como é a organização fora do país. Então, fiz várias pesquisas para saber como que funciona lá em outros países, Inglaterra, Estados Unidos. Eu pesquisei muito para saber como é lá, não só aqui. Então, estude. Não fique satisfeito com o que você já sabe. Não pare de estudar. Pratique, né? Não desista, porque realmente não é um caminho fácil empreender em qualquer profissão. Não é um caminho fácil. Mas se você quer, você consegue. Mas comece estudando. Muito. Eu acho que estudar é a base para tudo, né? Porque hoje em dia, não sei se é a geração, se é o tempo, todo mundo quer tudo muito mastigado, quer tudo para ontem. Exatamente. É algo que a falta de paciência está atrapalhando muito as pessoas, né? Mas não quer o processo. Exatamente. E assim, a gente tá chegando ao finalzinho do nosso programa. Então, tem muita pergunta aqui, mas como a gente diz, o tempo urge, né? Se você pudesse, sei lá, deixar uma mensagem para quem se sente, sei lá, sobrecarregado com a própria casa, com a própria vida, com o próprio eu, emocionalmente, qual seria essa mensagem que você daria para essas pessoas que de repente estão assistindo e falam assim, quero mudar a chave? Pode falar direto para eles ali. Então vou falar para vocês. Então, se você se sente sobrecarregado, pense que você não precisa dar conta de tudo. Vai com calma. E a bagunça que você está vivendo não te define. Você não é essa bagunça. Vai com calma. Respire fundo, que você consegue. E se precisar de ajuda, peça ajuda. Porque às vezes a gente não consegue sozinho. Eu pedi ajuda. Você pode pedir também. Seja para um amigo, né? Seja para um profissional. Seja para quem você achar que você deve pedir essa ajuda. Mas comece. E lembre-se, a bagunça não te define. Acho que é isso. Perfeito. Acho que a gente fechou, tá quase fechando com chave de ouro, porque antes de fazer a entrevista contigo, eu fiz uma pesquisa leve, né? Principalmente no teu currículo, enfim. E eu vi que tem uma frase, até eu anotei aqui, e eu queria que você explicasse ela, o que significa. Transformando lares com organização e acolhimento. O que significa essa frase, minha amiga? Como eu falei, né? Esse é o meu diferencial. É o acolher, é o amar, é o abraçar, né? Então, quando eu falo assim para minha cliente, não se preocupe, eu tô aqui com você. Esse acolhimento é isso. Estou aqui, do seu lado. Nós vamos vencer essa batalha juntas. Você não está sozinha. Eu não estou te julgando, eu estou aqui para te ajudar. Então, é um abraço, né? É o estar do lado, é falar, você pode contar comigo. Acho que isso é fundamental, né? Amiga, a gente está realmente chegando ao final do nosso programa. Eu queria antes agradecer a todos os nossos apoiadores, todos os nossos patrocinadores, pessoas que se organizaram para que o resultado acontecesse. É o que a gente falou, né? Quando cada um faz a sua parte, quando cada um se propõe em estar organizado, o resultado acontece. E isso é gratificante e eu agradeço demais quem apoia esse nosso projeto. E eu queria que você deixasse as suas considerações finais, deixasse seus contatos, redes sociais, enfim, tudo para que você possa transformar mais e mais vidas e você possa cuidar da vida das pessoas de uma forma emocional, física e espiritual. Recadinho. Então, quem precisar, né, pode me chamar. Eu sou a Mari Teles, né, como já foi falado. O meu Instagram é @Mari com Y Teles organizada.
E eu sempre falo assim, se você quer organizar, você pode me chamar. Mas se você quiser fazer sozinha, faça. O importante é que você faça. Comece. Comece por algum lugar. Ou contratar uma outra profissional. Não tem problema, porque o meu objetivo, sabe qual é? É que você comece a organizar e que você mude a sua vida, que você transforme ela. Não importa com quem. Mas eu estou aqui à disposição para te abraçar, para te acolher, para estar do seu lado, pegar na sua mão e a gente fazer juntas. Então, se precisar, pode me chamar. Perfeito, minha amiga. Eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui. Foi uma aula de organização. Eu achei uma história de vida muito incrível. E você pode ter certeza que o ano que vem muitas portas já estão sendo abertas e coisas boas vão acontecer incrivelmente na sua vida, você pode ter certeza. Tá bom? Amém. Telefone para contato tem? É 11 9 4009 9360. Repetindo? 9 4009 9360. Perfeito, minha amiga. Gratidão. Estamos encerrando mais um podcast Fala Chefe de uma forma extremamente organizada. Lembre-se, coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Até o próximo programa.